Dani Goulart, consultora em marketing e comunicação corporativa, e hoje quero falar com vocês sobre o medo de falar em público. Esse medo que amedronta 75% da população mundial e que tem um nome que por si só já assusta, que se chama glossofobia. Glosso é de linguagem, de vocabulário, e fobia, como a gente já sabe, é medo. Então, esta glossofobia alcança no mínimo entre 7 de cada 10 pessoas que existem no mundo. Então, se você tem medo de falar em público, assim como eu também já tive medo de falar em público, pode contar que a gente está junto nessa e tem muitas questões que a gente pode resolver sem precisar recorrer a muitos subsídios. Basta ter um pouco de treino, um pouco de prática. Não é fácil, a gente tem que se dedicar, mas é possível sim perder esse medo e melhorar, que é esse o nosso objetivo, melhorar a nossa performance em reuniões, em apresentações. Porque na nossa vida, desde que a gente é estudante, a gente precisa muitas vezes se apresentar. Seja lá no teatrinho da escola, vocês se lembram? Quando tinha o teatro na escola e que hoje a gente vê nos nossos filhos e sobrinhos, sempre dá aquele pavor, aquele borbulho no estômago. Muitas vezes tem pessoas que suam, pessoas que têm taquicardia, pessoas que ficam noites sem dormir, esperando aquele momento que é um momento horrível para muitas pessoas e que não deve ser, porque afinal de contas, se a gente vai se apresentar, seja para uma plateia grande, um seminário, uma conferência, ou se a gente vai defender alguma ideia para um pequeno grupo de colegas, de profissionais em alguma reunião, é em primeiro lugar porque a gente tem o que dizer para aquelas pessoas, né? Isso vocês têm que ter muito claro. Se vocês são chamados a falar algo em público, a se pronunciar em público, já pensem, sim, eu tenho o que falar. E se vocês têm o que falar, meio caminho já está andado. O resto é a gente aprender a lidar com a gente mesmo. Eu conversei com algumas psicólogas para entender de onde vem esse medo que a gente tem de falar em público. E muitas delas, e em artigos também que eu pesquisei para montar os nossos treinamentos de media training e de todos esses processos que envolvem a capacitação para que a pessoa desenvolva a habilidade de falar em público, estão principalmente o medo que nós todos temos da rejeição e da crítica. Isto é inerente ao ser humano. Todos nós temos medo de sermos criticados, de sermos avaliados, de literalmente colocar a nossa cara à tapa, né? Esse é um medo natural e que a gente tem sim como contornar. Então eu quero dividir com vocês 10 tópicos que eu elaborei, que são os que eu considero mais importantes que a gente deve dominar quando a gente vai falar em público. Em primeiro lugar, pessoal, dominem o assunto que vocês vão apresentar. Seja ele uma planilha, seja ele uma apresentação, seja uma dissertação, né? Seja todo um contexto, um cenário, dominem o assunto que vocês vão apresentar. Isso é fundamental. Estudem, leiam, se capacitem, não vão, como a gente diz, de freirinha se apresentar para uma plateia. Às vezes é a oportunidade que se tem de apresentar como médicos, advogados, dentistas, muitas vezes tem profissionais destas áreas que têm a oportunidade de apresentar um tema para uma plateia altamente qualificada. Então, dominem esse assunto como ninguém, sejam realmente os reis deste conteúdo, né? Em segundo lugar, geralmente a gente quando vai falar em público tem uma apresentação, não é? Seja ela em PowerPoint, seja ela num documento, seja um vídeo, enfim, façam essa apresentação. Por mais que vocês tenham um cargo que possibilite que exista um departamento de marketing ou de comunicação, por exemplo, capaz de fazer a apresentação para vocês, ou mesmo uma secretária, enfim, um outro colega, não abram mão de fazer a sua apresentação. Porque ao fazer a apresentação, já se vai desencadeando toda a lógica do discurso que se quer passar para o outro.
Pode até deixar para o marketing depois dar aquela burilada, deixar mais bacana, mais bonito, alguém acrescentar um gráfico, melhorar essa apresentação visualmente, né? Mas não abram mão de serem donos deste conteúdo. Façam a própria apresentação. Outro tópico bem importante, o nosso terceiro tópico é: elimine o medo da rejeição. Poxa, Daniela, mas como é que faz isso, né? Olha, geralmente a gente tem aquela questão assim que a gente diz: eles não vão gostar de mim, daqui a pouco eu não vou me sair muito bem, eu não sei se a minha voz tá boa, eu não sei se o jeito que eu tô apresentando tá legal, e depois se o pessoal me criticar. Então, esqueçam isso. Foquem no conteúdo que vocês querem passar para a plateia, para aquela equipe, para aquele público. Esqueçam vocês. Neste momento é super importante isso, vocês tirarem as questões pessoais do foco. Então, se eu tenho algo a dizer, eu vou me focar nesse algo a dizer. Não levem nada para o lado pessoal. Outra questão, pessoal, quarto tópico: treinem, 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 treinem. É para isso que a gente tem celular, é para isso que a gente tem câmera, é para isso que a gente tem gravador, é para isso que a gente tem amigos, filhos, maridos, mulheres, enfim, pessoas com quem a gente possa compartilhar. Dizer: olha, eu vou fazer uma apresentação, eu quero ver o que tu achas do que eu vou dizer. Falem, não importa se a pessoa é uma conhecedora daquele tema ou não, porque aqui nós não estamos avaliando o conteúdo. Por quê? Porque se você vai fazer uma apresentação, esse conteúdo já está dominado. É aquilo que a gente falou lá no início. Então, quero ver, acho que eu tenho algum tique, eu digo muito, né? Eu digo, e aí, eu tenho muletas com os quais eu possa, daqui a pouco, ir melhorando, aperfeiçoando. A gente sempre tem muletas. Eu tenho muletas de linguagem que dão a pausa, que é aquela pausa de 1 segundo assim que a gente tem para poder pensar no conteúdo seguinte. É aquela pausinha que a gente precisa para recuperar o fôlego. Então, pessoal, treinem, se apresentem, gravem, escutem a sua voz. Quantas pessoas nunca escutaram a sua voz gravada? Isso, ainda que o WhatsApp e essas tecnologias que a gente tem hoje possibilitam, porque a gente se escuta no áudio e muitas vezes as pessoas não se reconhecem, não reconhecem a própria voz. Então, se escutem, se olhem, vejam: olha, eu fico melhor de um lado, eu fico melhor de um outro. Treinem o posicionamento das mãos, estabeleçam essa linguagem corporal com a qual a gente trabalha muito bem, né? Vejam qual é que é a melhor forma de que vocês se sintam mais confortáveis, né? Esta é a ideia, que vocês se sintam confortáveis dentro do próprio corpo. Então, se conheçam, e para isso é preciso treinar, 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 gravar, analisar a sua performance e ver o que é que pode melhorar. Outra questão que a gente também comenta muito, quinto tópico, é o se conhecer. O autoconhecimento é fundamental quando a gente quer melhorar qualquer coisa na vida, né? E, em especial, a arte de falar em público. E por quê? Porque tem gente que sua, tem gente que sente calor, tem gente que sente sede, tem gente que não pode com ar-condicionado, tem gente que fica bem de salto alto, tem gente que fica bem de sapatilha. Então, tem homens que nunca usam terno e daqui a pouco vão para uma apresentação usar terno. Precisa? É necessário? Tem fundamento? Então, conheçam-se. Vejam como vocês reagem às questões. Se eu já sei que eu sou mais friorenta e vou para um ambiente que é climatizado, frio, eu tenho que estar com um casaquinho. Para que eu vou passar frio no momento que é crucial eu ter uma boa performance, né? Se eu sinto sede, tenha um copo d'água ao lado. Se eu tenho uma dificuldade em memorizar todos os temas com os quais eu tenho que apresentar e gravar, faz uma colinha. Então, conheça-se para que vocês utilizem esse autoconhecimento a favor de vocês,
né? Não façam as coisas assim sem planejar. Conheçam-se, planejem-se. Bom, eu já sei que eu não gosto de me atrasar, que me atrasar me deixa super nervoso, então é preferível chegar meia hora antes no compromisso, onde eu vou ter que me apresentar, do que eu chegar em cima do laço, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, e já chegar nervosa, super atucanada também, e não conseguir entregar o que eu preciso, né? Se eu já sei que eu precisava, se eu não me dou bem num tipo de ambiente, eu vou lá. Se eu vou ter que falar para uma plateia, num teatro, por exemplo, num salão de eventos, vou lá 2, 3 dias antes, diz, eu quero conhecer aí, posso conhecer, posso dar uma olhada, ver como é que é, vai lá, pega, vai no palco, caminha um pouquinho, se ambienta, sente aquilo, sente o ambiente e vê como que você fica nesse ambiente. Isso é autoconhecimento e ele tem que jogar a nosso favor. Outro ponto muito importante, nosso 6º ponto é: foque na entrega do conteúdo e não na reação da plateia. Se eu for fazer qualquer discurso, qualquer apresentação pensando no que é que o outro vai achar, eu estou fadado ao fracasso. Então, lembrem-se, vocês são senhores desse conteúdo, vocês treinaram, vocês conhecem, vocês se conhecem, foquem no que é importante passar para os outros. Não fiquem pensando se o outro vai gostar, se aquele conteúdo já foi visto ou não foi visto, se vocês estão falando de algo que a plateia vai reagir positiva ou negativamente. Foquem no conteúdo que vocês vão passar e transmitam confiança e segurança naquilo que vocês estão entregando, ok? Outra coisa, sempre que a gente vai para um lugar onde a gente é novo ou onde o que a gente vai apresentar é novo, é ainda mais natural que a gente sinta esse temor de falar em público. Por quê? Porque uma coisa é a gente, olha, eu já vou lá no 5ª vez falar no seminário. É completamente diferente dizer, eu vou fazer a minha estreia como palestrante de um seminário. Ou eu vou pela primeira vez participar da reunião de diretoria e tenho que apresentar um relatório. É completamente diferente de dizer, olha, já estou na reunião de diretoria há 5 anos. Então, pensem que cada estreia de vocês e cada estreia de um assunto que vocês vão trazer à tona, ela é sempre mais delicada. E aí a gente volta lá para o nosso primeiro tópico. Conheça bem do que você vai falar, ok? Outra questão assim que eu acho muito importante, que eu aprendi no decorrer da vida se apresentando e que às vezes a gente esquece, é que todo mundo é gente, né? Às vezes é até uma bobagem a gente dizer isso, mas todo mundo é gente. Donald Trump é gente, Vladimir Putin é gente, os presidentes são gente, nossos CEOs são gente, nossos pares são gente, quer dizer, todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que tomar banho, todo mundo tem que ir ao banheiro, todo mundo é gente. E se vocês têm medo, pode ter certeza que eles também têm. Então não fiquem com aquele receio de, ai meu Deus, agora eu vou ter que ir lá, é o CEO, é o diretor-presidente, aquela sumidade científica, aquele ídolo que eu sempre idolatrei, agora vou ter que falar. Pessoal, é gente, todo mundo é gente. Quando vocês se derem conta disso, quando vocês se derem conta de que o interlocutor é gente, com vocês, tudo fica muito mais fácil, ok? Depois, outra dica, outro tópico é, seja o que você é. Esse também parece banal, eu não vou ser o que eu não sou, né, Dani? Às vezes, as pessoas tentam fazer um tipo ou tentam fazer algo que não representa, que elas não são, não é? Então, muitas vezes eu falo, olha, se você não é bom piadista, não conta piada. Se você é irônico, sarcástico, se você tem uma veia assim, não tenta abafar. Seja o que você é. Se você é bom de sacadas geniais, larga a sacada. Se você não é bom, não inventa. Seja exatamente o que você é, tanto no discurso como na aparência. É claro que a aparência, e aqui vai alguma
algumas sugestões assim até de vestuário, né? Não tentem demonstrar o que vocês não são, né? É muito melhor ser original, né? E isso não quer dizer o original é ser mal arrumado ou desleixado, pelo contrário, né? Muito melhor ser original do que tentar bancar algo que vocês não são e que não vai ter aderência. E quando a gente não tem aderência entre o que a gente discursa e o que a gente mostra, a gente não ganha credibilidade. E como último tópico, pessoal, né, depois que a gente fez todo esse passo a passo e que a gente está percebendo uma evolução, muitas vezes procurem auxílio de um coach, de um profissional de media training, que possa auxiliar vocês a melhorar essa performance, a ir galgando os passos, às vezes com mais velocidade, com mais rapidez e de uma maneira mais profissional. Tenho certeza que se a gente conseguir seguir esses 10 tópicos que eu elaborei sobre o perder o medo de falar em público, com certeza a gente vai chegar nas apresentações com muito mais segurança, com muito mais firmeza. O medinho, eu garanto, ele continua lá, mas ele vai cada vez amortecendo mais e vai ficando cada vez mais fraquinho, a ponto de você simplesmente esquecer, ter uma boa noite de sono, dormir gostoso para ir lá se apresentar, para fazer sua apresentação com a segurança que eu tenho certeza de que um bom conhecedor como vocês são merecem ter. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre o medo de falar em público. Se vocês gostaram, dá um like, curte, compartilha, comenta. O comentário é muito importante para que a gente possa ter um feedback de o que vocês estão achando. Nos siga no canal, né? E a gente vai, enquanto vocês vão degustando preparando um próximo vídeo, sempre focando nesses aspectos da comunicação corporativa, da comunicação interpessoal e do marketing. Obrigada e até a próxima!